estamos seguindo nessa história da expansão do Evangelho, começando de Jerusalém e indo para os confins da terra, narrado em Atos dos Apóstolos. Não só uma expansão geográfica, mas também na mente, na maneira de enxergar, na cosmovisão, uma transformação de mente. No capítulo 11, nós vimos aqui no início a defesa de Pedro e já o Pedro começa a ter a convicção de que Deus não faz acepção de pessoas por causa da experiência que ele teve, da visão que Deus o confronta e da experiência na casa de Cornélio. E o capítulo 11 traz algo interessante, no verso 19, fala: então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio sobre Estevão, aquela lá do capítulo 7, que começa no capítulo 8, essa dispersão, eles se espalharam por toda a região da Fenícia, de Chipre e Antioquia. Então isso é algo benéfico da perseguição. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Então o foco desse grupo, que eram judeus de tradição judaica, eles estavam anunciando Jesus como Messias, mas só para os judeus. Aí no verso 20 diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor. Então alguns começaram a anunciar aos gregos, aos não-judeus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Então começa a acontecer um movimento agora em Antioquia entre gentios que estavam recebendo o Senhor. A igreja em Jerusalém, os líderes ouviram a notícia e eles enviam Barnabé para lá. Vai fazer uma supervisão, vai ver o que está acontecendo. E tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então o Barnabé chegou lá, ele viu o que estava acontecendo, ele se alegrou, ele começou a exortar, e ele pensa: eu tenho o homem certo para esse momento de Antioquia. E ele pensa no Saulo, alguém que está esquecido, talvez pelos últimos 6 anos, sem ministério, está lá em Tarso. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. No verso 26, tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O Paulo vai, bate na porta o Barnabé vai, bate na porta do Saulo e diz: irmão Saulo, eu tenho um trabalho para você. Então fica o registro aqui de como Deus processou na vida de Saulo. E agora nós temos um Barnabé indo e trazendo um Saulo, não para a igreja de Jerusalém, aonde estavam os profetas, os sacerdotes, os apóstolos, aqueles judeus mesmo. E se você pensasse, o Paulo é que tinha a melhor formação, Ele é que talvez seria o melhor mesmo para discutir com os judeus. Mas Deus o traz para um movimento que está acontecendo em Antioquia e com muitos gentios se convertendo. E ele ensina ali por todo um período de 1 ano junto com o Barnabé. E logo em seguida nós vamos ter esse relato de capítulo 12, essa perseguição que acontece. Nós temos relatos ainda de sinais acontecendo, a prisão do Pedro, como ele é solto, a morte de Herodes, a morte do Tiago também, que se torna mártir ali, ele vai morrer logo também no capítulo 12. E agora no capítulo 13 nós vamos ter já o relato dessa primeira viagem missionária.
e fala que havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, e dá o nome deles, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, é o registro agora dessa primeira viagem missionária, primeira equipe sendo enviada para uma outra região, especificamente para anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus. Aqui então começa o registro dessa ideia de confins da terra. O Paulo e o Barnabé inaugura essa parte em Atos, que saiu de Jerusalém, passou por Judéia e Samaria, está em Antioquia agora, e já focando outras regiões da Ásia. Então Paulo vai sair nessa primeira viagem com o Barnabé. Muitos eventos vão acontecer. E se você está fazendo a nossa escola, você observou, uma das tarefas é observar os eventos dessas viagens missionárias e o que aconteceu em cada uma delas. Então todas elas vão acontecer: pregação, sinais, maravilhas e perseguição ao apóstolo Paulo e à equipe dele também, né? A maioria delas levantada por judeus que não concordam pela forma como Paulo está pregando. Então tem pessoas respondendo à pregação, você tem judeus se convertendo, tem gentios se convertendo, e a questão começa. Vai ter que guardar a lei de Moisés, vai ter que se circuncidar, vai ter que fazer uma dieta específica de comida, que é o que os judeus fazem. Essas questões começaram a ser levantadas. E agora o autor está narrando nesta sequência de eventos uma decisão que vai ter que ser tomada. O que fazer agora com essa multidão de não-judeus que estão se tornando cristãos, que estão vindo para a palavra? Pessoas com outros tipos de dietas, outros tipos de comida. Eles vão precisar circuncidar, vão precisar guardar a lei de Moisés? Era isso que os judeus defendiam. Eles deveriam fazer. Os judeus convertidos, os judeus cristãos, os apóstolos. Atos capítulo 15 vai começar então a narrativa desse concílio em Jerusalém. Eles se reúnem e vai ser um momento intenso. Vai dizer que houve discussão, não foi pequena, né? O verso 2 vai mostrar isto, né? Porque no versículo 1 do capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então eles condicionaram a circuncisão também com a salvação à circuncisão. Então, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, eles resolveram levar essa questão à liderança, para dizer que estavam dizendo que era necessário circuncidar. O Paulo entendeu a graça de uma forma assim maravilhosa. Nesse momento aqui, até parece que Paulo era um dos únicos que entendia mesmo. Gálatas, ele vai escrever toda essa expressão da graça de Deus sobre a circuncisão, e ele não cedia isso, ele não voltava nenhum passo atrás sobre essas questões da graça. Então, verso 6, reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Verso 6 do capítulo 15. Eles se reuniram. Verso 7 fala: havendo grande debate, o Pedro vai começar a falar também. E ele vai mostrar a experiência dele, que ele já foi um dos primeiros a ser escolhido para ter essa experiência, no caso do Cornélio, né, para que os gentios ouvissem. Então Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai fazer o discurso dele. Então há toda essa discussão que não é pequena, mas que foi levantada agora porque o Evangelho está expandindo, lembra-se, não só geograficamente, mas culturalmente. Então eles têm que tomar uma decisão. O verso 28 diz:
a decisão, né? Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Eu gosto desse versículo de Atos, é um dos relatos assim que eu acho muito interessante, porque no meio dessa confusão toda de líderes do concílio, parece que eles estão ali, essa é a minha opinião, essa é a tua, e muito forte, e fala, tem um debate grande, a discussão não é pequena, e em dado momento, talvez, eles vão dizer, e o Espírito Santo? Vamos ouvir o Espírito Santo? E o Espírito Santo aqui é alguém presente nesse concílio, porque eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além das coisas essenciais. Aqui é um marco no avanço do Evangelho. Isso nos afeta hoje, essa decisão. Nós que não somos judeus, nós, os gentios, nós não precisamos guardar os costumes, não precisamos circuncidar. Então, para o evangelho que estava expandindo agora com as viagens missionárias de Paulo, indo para a Ásia e para pessoas não judeus se convertendo, essa decisão tinha um valor, tinha um respaldo enorme, porque agora Paulo podia dizer para os crentes, não era para os judeus não crentes, porque os judeus não crentes não iam aceitar isso mesmo, é para os judeus crentes, aqueles que haviam recebido a Jesus como Messias e que queria guardar toda a tradição. Então, guarda a tradição como judeu, como sua cultura, mas o Evangelho vai além. Como responde a esses gentios, esses gregos que estão vindo para o Evangelho? É a graça de Deus que os alcança. Então essa decisão teve uma importância muito grande no avanço do Evangelho. Dava respaldo a Paulo e à equipe dele de mostrar, olha, a liderança em Jerusalém, os apóstolos, eles entenderam, junto com o Espírito Santo, essa é a conclusão. Então essa decisão trazia boas novas e o Paulo se respaldou muito nela para sair então com as outras viagens missionárias. E nós temos então, a partir daqui, relatos basicamente das viagens missionárias de Paulo, né? Então nós tivemos já a primeira, nós vamos ter a segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária de Paulo. Ao longo desse tempo, onde ele passa, onde ele fica, o tempo que ele gastou em Éfeso, o tempo que ele gastou em Corinto, o tempo que ele gastou lá em Tessalônica. Você que observou isso, né? Logo no início do estudo de Atos, para você que está fazendo a escola, nós tivemos aquelas tabelas para observar cada parágrafo, cada evento que aconteceu, aonde estava. Isso é para te dar uma percepção tanto da geografia onde estava expandido, quanto os confrontos que estavam acontecendo entre as sinagogas, entre os que estavam vindo de uma cultura onde tinha muita promiscuidade, como é o caso da própria região de Corinto, onde a igreja começou, novos discípulos que vão surgindo, vão se agregando, novos nomes vão aparecendo, como essa expansão vai acontecendo ao longo das viagens de Paulo. A maneira como Deus está instruindo Paulo, a maneira como ele usa para pregar o evangelho, as diferentes estratégias que ele vai usando para pregar o evangelho, como Deus o está inspirando, como Deus está conduzindo Paulo nessa mensagem do evangelho. Mesmo que ele focava em alguns lugares as sinagogas, mas outros lugares aos gentios, aos mercados, aos lugares onde os gentios estavam, onde o povo estava, e toda a perseguição que ele sofreu, todo o risco de vida que ele correu durante esse tempo de pregação do Evangelho. No final da terceira viagem missionária do Paulo, ele é preso em Jerusalém. Ele tinha a intenção de ir para Roma, antes dele chegar em Jerusalém, então ele escreve essa carta aos romanos, né, a carta para a igreja de Roma, e ele menciona a intenção dele. Ele chega a mencionar assim, aqui na Ásia não tem mais campo de trabalho para mim. Eu quero ir para a Espanha. E ele espera, né, no Atos, né, no Romanos, no final da carta, capítulo 15, que ele vai ser encaminhado pela igreja de Roma para ir para a Espanha. Ele faz um apelo missionário, eu vou passar um tempo com vocês,
E daí eu espero ser encaminhado por vocês para ir para a Espanha. Era o alvo dele. E o Paulo, então, chega em Jerusalém, ele é preso, ele vai para Cesareia, passa 2 anos, tem todos os eventos que acontecem ali, a defesa dele, como ele é questionado, como as autoridades chegam. E ele está testemunhando, é parte do chamado dele, para testemunhar para reis, para testemunhar para autoridades. Ele vai apelar para César, mas Deus já havia falado para ele que ele deveria ir para César. Então ele vai para Roma, não da forma como ele intencionou quando ele escreveu a carta para os romanos. Ele tinha a intenção de ir, mas não preso. Mas Deus tem seus caminhos. Então Paulo viaja preso. Então tem todos os eventos narrados daquilo que acontece no navio, na viagem, no naufrágio, poder de Deus, o Paulo testemunhando, milagres acontecendo, na ilha, quando eles chegam, a mordida da cobra, o milagre que acontece, como os nativos veem o que acontece com Paulo. Então tem todo esse mover do Evangelho com sinais e com prodígios. Nessa última parte, que o Lucas é parte integrante da história e da narrativa. Então aqui é o Evangelho expandindo, chegando mesmo às autoridades. Então o Atos vai mostrando o Evangelho, além de geograficamente, culturalmente, e também indo para as diversas esferas da sociedade. Então, desde escravos se convertendo, pessoas simples, pessoas em nível de autoridades, sacerdotes se convertendo. O Evangelho sendo apregado a autoridades, a governadores, ao procônsul. Então vai chegando a diversas autoridades. E em Roma, alguns creem que nessa primeira prisão de Paulo, ele pôde testemunhar até para o César. Então ele pôde ir até a Roma e compartilhar com o Nero, na verdade, que era o imperador da época. Então, o Evangelho, o autor está narrando toda essa expansão do Evangelho. E como, de uma forma poderosa, isso foi acontecendo. Como Deus supriu, como Ele conduziu Paulo, como o Espírito Santo estava muito presente em tudo isso. Vai concluir essa parte com Paulo em Roma, podendo ficar numa prisão domiciliar, onde ele tinha uma escolta de soldados ali com ele, e ele vai escrever isso na Filipenses, mostrando que toda a guarda pretoriana pôde ouvir do Evangelho. Então, nessa troca de guardas que ficavam ali, de turnos, ele pôde testemunhar quantos desses soldados vieram à fé através do ministério de Paulo, nessa casa, preso, testemunhando todos os dias. Alguém já chegou a pensar que era tão gostoso ouvir Paulo falando do Evangelho que talvez os soldados até trocavam o turno para ficar lá mesmo. Não, é seu turno, troca comigo, eu quero ficar lá para continuar a conversa com Paulo. Claro que isso não está nas Escrituras, é só a imaginação pensando nisso. Mas muitos judeus visitavam Paulo, ele teve como fazer esse ministério durante este tempo que ele estava em Roma. Então o Evangelho, o Atos dos Apóstolos vai terminar com Paulo nessa prisão. Então vai levar essa ideia do Evangelho lá de Jerusalém, mas que chegou em Roma, passou pela Ásia, e muitas igrejas tinham sido plantadas, e estava se multiplicando, e o Paulo queria chegar até a Espanha com este Evangelho. Então esta é a narrativa. Se pensarmos no Lucas, então ele teve o Evangelho de Lucas que começou nas regiões da Galileia, ele veio para Jerusalém, em Atos dos Apóstolos ele pega de Jerusalém e ele abre o leque então para os confins da terra, fazendo essa narrativa do avanço do Evangelho.